Olá! Já pararam para pensar como seria ver o nosso mundo de uma perspectiva completamente nova? Não só de cima, mas com o poder de medir e entender cada detalhe com uma precisão impressionante? Hoje a gente vai mergulhar na tecnologia que faz exatamente isso, o mapeamento aéreo. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso planeta é gigantesco, né? Cheio de complexidades. Então, como é que a gente consegue medir e entender de verdade vastas áreas, seja para agricultura, para planejar uma cidade ou até para cuidar do meio ambiente? Esse é o grande desafio que a gente vai desvendar aqui. Dê uma olhada nessa imagem. Temos uma pilha enorme de material numa mina. Imagina o trabalho que seria medir o volume disso tudo manualmente. Além de demorado, seria até perigoso. Pois é, esse é exatamente o tipo de quebra-cabeça que a tecnologia de hoje resolve de um jeito muito, mas muito elegante. E a resposta para esse nosso quebra-cabeça tem nome: fotogrametria. Parece um nome complicado, mas é uma ciência poderosa que transforma simples fotografias em dados super ricos e precisos. Vamos ver como essa mágica funciona. A ideia por trás disso é quase mágica. A fotogrametria pega fotos comuns, em 2D, e usa geometria e muito poder computacional para reconstruir tudo em 3 dimensões. É, literalmente, transformar uma imagem plana numa realidade que a gente pode medir. E olha que interessante, a fotogrametria tem duas grandes áreas. De um lado, a gente tem a métrica, que está preocupada em responder qual o tamanho exato disso. Do outro, a interpretativa, que quer saber o que é isso. Uma foca na precisão das medidas, a outra em identificar o que está na foto. Certo, mas de onde vêm essas fotos? Basicamente, existem dois jeitos de fazer isso. Um, com os pés no chão, e o outro que nos leva lá para cima, para os céus. Historicamente, tudo começava aqui, no chão. A fotogrametria terrestre usa câmeras posicionadas na superfície da Terra. Era um processo bem mais complexo, demorado e, claro, limitado pela perspectiva de quem está no solo. Mas quando a gente leva as câmeras lá para cima, aí tudo muda. A aerofotogrametria, ou fotogrametria aérea, usa balões, aviões e, claro, os drones de hoje em dia, para tirar fotos de uma perspectiva privilegiada. Não é à toa que é o método mais usado hoje para criar mapas e modelos super detalhados. Ok, vamos mergulhar um pouquinho mais fundo na técnica agora. Como exatamente uma foto tirada a centenas de metros de altura se transforma num mapa preciso? A resposta está em alguns princípios bem básicos de geometria. Esse diagrama aqui é perfeito para a gente entender a ideia central. Temos um ponto no chão, vamos chamar de P. A luz desse ponto passa pelo centro da lente da câmera, o CP, e é projetada lá no sensor, criando a imagem. Entender essa relação geométrica é a chave de tudo. Agora, um detalhe importantíssimo: altitude e altura não são a mesma coisa nesse contexto. A altitude de voo é a distância em relação ao nível do mar. Já a altura de voo é a distância até o terreno, logo ali embaixo. Essa pequena diferença é fundamental para os cálculos baterem certinho. E isso nos leva para um conceito-chave: a escala da foto. A fórmula pode parecer técnica, mas a ideia é super simples. A escala é só a relação entre a lente da câmera e a altura do voo. Na prática, quanto mais alto se voa, menor a escala e menorzinho tudo aparece na foto. Vamos ver um exemplo rapidinho. Pega uma câmera com uma lente de 16 milímetros voando a 100 metros de altura. A gente converte as unidades, faz a divisão e o resultado é uma escala de 1 para 6.250. Isso quer dizer que cada centímetro na foto representa 6.250 centímetros lá no mundo real, ou seja, 62 metros e meio. A escala é muito importante, mas tem um outro fator que define a qualidade final de um mapa aéreo, e ele está no coração de toda imagem digital: o pixel. Quando a gente dá aquele zoom máximo numa foto, a gente vê exatamente isso: um monte de quadradinhos coloridos. Cada um desses quadradinhos é um pixel. É o tijolinho que constrói a imagem. E o tamanho que esse pixel representa no mundo real? Isso muda tudo. Isso nos leva a uma sigla super importante: GSD, ou Ground Sample Distance. O GSD nada mais é do que o tamanho real, lá no terreno, que cada pixel da nossa foto representa. É a ponte que liga o mundo digital da imagem com o mundo físico lá no chão. A fórmula para calcular o GSD também é bem direta. Basicamente, ele é o resultado da escala, que a gente acabou de ver, multiplicada pelo tamanho do pixel no sensor da câmera. É essa relação que vai ditar o nível de detalhe que a gente consegue enxergar.
Voltando para o nosso exemplo de antes, com aquela escala e um tamanho de pixel comum, a gente chega a um GSD de 2,44 centímetros. Pensem bem nisso. Cada pontinho minúsculo na nossa foto equivale a um quadradinho de uns 2,5 centímetros no chão. É um nível de detalhe absurdo. A relação é bem fácil de entender. Se o voo sobe, o GSD aumenta. Isso quer dizer que cada pixel vai cobrir uma área maior no chão e, com isso, a gente perde detalhe. Resumindo, voar mais baixo significa mais detalhes na imagem final. E aqui está a prova visual. Olhem a diferença gritante na clareza. Na imagem de cima, com um GSD de quase 2 metros, a gente mal consegue dizer o que é aquilo. Já na de baixo, com um GSD de 1 centímetro, dá para ver o carro com uma nitidez incrível. Fica claro que o GSD é um número que define a qualidade. No final das contas, o ponto é este. Um GSD baixo, com uma alta resolução, transforma completamente a análise. A gente deixa de lado as suposições e passa a ter dados concretos. É a diferença entre achar que tem algo ali e saber exatamente o que é, onde está e qual o seu tamanho. Da gestão de recursos naturais, passando pelo planejamento de cidades inteligentes, até a agricultura de precisão, as aplicações disso são quase ilimitadas. A tecnologia nos deu uma nova forma de ver e entender o nosso planeta. A grande questão que fica no ar é, com todo esse poder, para onde a gente vai apontar essas lentes agora?